Olá pessoal do nono ano, eu sou a professora Bárbara. Hoje a gente vai continuar o nosso módulo de biomas, que é o módulo do conteúdo da próxima prova, da próxima VA. Nós começamos com a Amazônia, inclusive fizemos em sala a primeira aula de Amazônia, depois uma revisão aqui com o vídeo mesmo. E por fim, na última aula, no último vídeo, foi o de Mata Atlântica. Hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o Pantanal. Vocês façam anotações no caderno, pesquisem. Isso vai ser importante para vocês na prova, para estudar para a prova. Quanto à área do Pantanal. O Pantanal ele ocupa cerca de 2% do território brasileiro. Mais precisamente, de acordo com o site do Ministério do Meio Ambiente, esse bioma ocupa 1,76% do território brasileiro. Então, à primeira vista, parece muito pouco se a gente comparar, por exemplo, com o bioma da Amazônia, que foi o primeiro que a gente estudou. O bioma da Amazônia, eu sei que vocês lembram, que ele ocupa praticamente 50% do território brasileiro, né? Isso é metade do Brasil. Então, se a gente comparar dessa forma, realmente é um bioma muito pequeno. Mas ele tem uma importância fundamental, ele é fundamental. Vocês vão ver isso no decorrer dos slides. Eu queria também dizer a região que ele ocupa. Aqui no mapa vocês podem observar que, diferente da Mata Atlântica, por exemplo, que é um bioma localizado na região litorânea do país, o bioma do Pantanal está localizado numa área mais central do continente mesmo, da América do Sul. Então, na segunda imagem, vocês podem observar que ele faz a maior parte da área dele no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que são os estados brasileiros, mas que também tem área do Pantanal, desse bioma do Pantanal, na Bolívia e no Paraguai. Ainda assim, a maior parte dele no Brasil. Então, ele faz parte de 3 países, Brasil, Bolívia e Paraguai. No Brasil, ele faz parte de 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, também é chamado, não sei se vocês já ouviram falar, no Pantanal Mato Grossense. Por quê? Porque ele está no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É uma das maiores faixas contínuas de planícies alagadas. Planície é uma área geográfica plana. E vocês sabem que o bioma do Pantanal, uma característica, uma das mais marcantes dele, é essa inundação, esses períodos de inundação. Então, ele é considerado como uma das maiores faixas contínuas, né, sem interrupções, de planícies alagadas do mundo. Aqui eu coloquei para vocês que ele é considerado também como um mosaico. Por que um mosaico? Porque ele sofre influência, tanto na sua fauna quanto na sua flora, do bioma da Amazônia, do Cerrado e Mata Atlântica. Se vocês observarem no mapa, esses 3 biomas são os que estão localizados mais próximos do bioma do Pantanal. Já o bioma da Caatinga e do Pampa, eles não estão tão próximos assim, então eles não influenciam tanto como a Amazônia, o Cerrado e o Mata Atlântica. Se vocês observarem nos outros slides, existem animais, por exemplo, que a gente pode encontrar em muitos outros biomas. Existe, inclusive, pouco endemismo, isso a gente vai conversar um pouco mais para frente. Mas eu preciso que vocês pensem no bioma do Pantanal como um mosaico. Por que um mosaico? Peças de outros biomas. Peças de Amazônia, peças de Cerrado e de Mata Atlântica. O que são essas peças? Fauna e flora. Então, vocês vão encontrar no bioma do Pantanal animais e plantas que são característicos também de outros biomas. Ele é influenciado pelo Rio Paraguai. Nesse mapinha que eu coloquei para vocês, se vocês seguirem pelo oceano, observando pelo oceano, vocês vão ver essa formação desse rio, esse fluxo de água entrando no continente e seguindo sentido Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e os estados da Bolívia e Paraguai, os países da Bolívia e Paraguai, que são justamente os locais que abrangem a área do bioma do Pantanal. Eu coloquei aqui o período de cheia e de vazante desse rio, que é o período de cheia entre outubro e maio, no final do ano, para o começo, e o período de vazante, que é quando o nível do rio está baixo, de maio a setembro. Esse período pode variar um pouco, dependendo do ano, talvez, ou da situação climática que a gente se encontre. Mas, no geral, é isso. Inclusive, vocês podem pensar porque, de vez em quando, a gente escuta alguém falar que, por exemplo, esse ano a chuva começou mais cedo, ou esse ano a chuva está demorando demais. Então, esse período de cheia e de vazante pode variar um pouco. Mas ele é basicamente isso. Quanto às inundações, elas ocorrem por alguns motivos. O solo do Pantanal, desse bioma do Pantanal, ele é pouco permeável, então a água não consegue penetrar no solo. Se ela não consegue penetrar no solo, ela se acumula, ela escoa, mas ela não entra. Então isso é um dos motivos que fazem com que essas inundações ocorram.
Além disso, existem muitos morros e montanhas ao redor que escoam água para a planície, formando como se fosse uma piscina. Por exemplo, aqui está o bioma, que é uma planície, e nas laterais desse bioma, ao redor desse bioma, existem muitos morros, muitas montanhas. Então, quando chove, essa água escoa, essa água desce por esses morros, essas formações rochosas, e ficam concentradas embaixo, no solo que não é permeável, então se acumula. Então, faz como se fosse uma piscina. Vocês podem pensar como se fosse uma piscina. Isso é um dos fatores que ajudam na proteção do bioma, que a gente também vai conversar um pouquinho melhor mais para frente. Mas por quê? Porque desse modo, com essa inundação, nem toda planta é adaptada a passar por esses momentos de inundações e de seca. Então, fazer uma cultura de uma vegetação, uma plantação de alguma coisa, é muito difícil porque essa planta precisa ser adaptada ao ambiente. E o ambiente do Pantanal ele é muito característico, muito específico. Por isso que não é tão viável. E isso ajuda na proteção do bioma, porque não vai ter tantas áreas desmatadas para agricultura. Nesse slide eu coloquei uma situação muito característica, que é a piracema. O nome piracema ele vem do tupi, ele deriva do tupi e significa subida de peixe. Vocês podem observar esse fenômeno, essa situação, na primeira imagem, dos peixes subindo. É o momento em que os peixes sobem o rio contra a correnteza para desovar. Então, o rio desce no sentido e os peixes estão subindo. Por isso que a gente diz que é contra a correnteza. É o momento que eles sobem o rio para desovar. Então, nesse momento, normalmente, a pesca é proibida por lei nesse local do Piracema. Por quê? Esses peixes eles estão num momento mais vulnerável. Além disso, eles estão numa situação em que a gente vai ter muita fêmea e muito filhote. Então, se a gente pesca nesse local do Piracema, a gente vai estar pescando fêmeas e filhotes, em sua grande maioria, né? Então, se a gente faz isso, a população diminui. Se a população diminui, a gente pode chegar a um ponto de extinção. Então, como uma ferramenta de preservação dessas espécies, desses peixes que vêm em cardumes muito grandes, então, como preservação deles, é proibido por lei, normalmente, essa pesca no local do Piracema, no momento de Piracema. Outro obstáculo que a gente pode comentar é a construção de barragens, que essas barragens elas impedem a subida do peixe. Às vezes ferindo esse peixe ou desgastando ele, cansando o peixe ainda mais, porque nadar contra a correnteza é cansativo. Então, além de cansar mais, pode ferir esse peixe, fazendo com que ele se torne uma presa ainda mais fácil, porque ele já está numa situação vulnerável. Então, esse impedimento, essa barragem, vai fazer com que ele fique mais vulnerável à caça e à predação. Aqui eu coloquei um número de espécies. Eu não faço questão que vocês decorem número de espécies. Isso não precisa, não é o tipo de coisa que vai ser cobrado. Mas eu coloquei aqui só para vocês terem noção e para a gente comentar um pouquinho sobre os anfíbios. Primeiro eu queria dizer para vocês quais esses números, né? A gente tem 263 espécies de peixes, 41 de anfíbios, 103 espécies de répteis. Aqui eu coloquei um íconezinho de uma serpente, mas também é muito frequente e muito presente nesse bioma do Pantanal o jacaré, que a gente vai ver uma imagem dele mais para frente, mas o jacaré ele tem uma população muito grande, então ele é muito, muito presente nesse bioma do Pantanal, o jacaré do Pantanal. Temos 463 aves, 132 mamíferos e mais ou menos cerca de 2.000 espécies de plantas já catalogadas, já descritas. Sobre os anfíbios que eu queria comentar com vocês, a questão é que, como a gente vê um ambiente com muita água, com umidade, a gente pensa que vai ter uma quantidade de anfíbios muito grande. É o normal, né? A gente vai pensar que essa situação e esse ambiente favorável vai fazer com que a gente tenha muitas espécies de anfíbios, que é o que a gente tem menos aqui nesses dados, né? Que são dados do Ministério do Meio Ambiente também. Então, apesar da gente ter poucas espécies de anfíbios, essas espécies que a gente tem, ela tem uma quantidade de indivíduos, uma população muito grande. Então, tem pouca espécie, mas tem muitos anfíbios, muitos sapos, muitos anuros. Pouca espécie, mas uma população grande, certo? Ainda sobre o Pantanal, ele apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta. A gente viu isso no outro slide, no slide passado, né? A quantidade de espécies que a gente tem. Então, ele apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta, apesar do seu tamanho. Então, o tamanho não vale de muita coisa, né? O tamanho não é documento. Então, apesar do seu tamanho,
ele tem uma biodiversidade muito grande, muito rica. Apresenta um baixo endemismo. O que significa um baixo endemismo? Uma espécie endêmica, ou de fauna ou de flora, é uma espécie que é daquele local, ela é característica daquele local. Então, se a gente acabasse, por exemplo, com o Pantanal, essa espécie endêmica, ela não teria em outro local, em outro bioma, então ela seria extinta. Então, a gente tem um baixo endemismo, a gente não tem muita espécie endêmica, muita espécie que é só do Pantanal, mas a gente tem muitas outras espécies que são de outros locais também. Aí vocês lembram do que eu falei do mosaico, né? Da Mata Atlântica, da Amazônia e do Cerrado, que influenciam as espécies do Pantanal, tanto de fauna quanto de flora. O solo ele é muito fértil, porque na época de cheia do rio, esse rio leva para o solo que ele inunda nutrientes minerais e matéria orgânica, que vai fazer com que esse solo fique muito fértil e favoreça a vegetação, a nutrição da vegetação. Por isso que a gente tem uma vegetação tão exuberante. Se vocês procurarem na internet imagens da vegetação de Pantanal, vocês vão ver que é uma vegetação muito exuberante, por causa dessa nutrição. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre a flora, que ela é muito rica também, como eu falei para vocês, são mais ou menos 2.000 espécies de plantas já catalogadas, já descritas. A gente tem aqui uma vegetação florestal, mata ciliar e vegetação aquática. Essa vegetação aquática é muito frequente, né? A gente já sabe que é um ambiente que inunda frequentemente, periodicamente. Então, essa vegetação aquática ela é muito presente, naturalmente, né? É a primeira imagem. Já nas imagens de baixo, eu queria que vocês observassem que a primeira de baixo é uma figueira, uma planta muito característica também. A segunda, eu coloquei ela na intenção de vocês verem uma vegetação florestal. Por quê? Ela dá a impressão de uma floresta. Essa segunda imagem de baixo, ela remete a gente, ela lembra a gente uma imagem de Amazônia, de Mata Atlântica. Então, por isso que a gente chama de vegetação florestal. Além disso, a gente tem a mata ciliar, que eu queria que vocês observassem na última imagem. Por quê? O que seria a mata ciliar? A mata ciliar é a que fica à margem do rio. É a mata que é muito importante para que o rio não fique assoreado, para que o rio não fique com muito sedimento. Então, essa mata ciliar por quê? Porque da mesma forma que o cílio está na margem da pálpebra, vocês podem pensar assim, o cílio na margem da pálpebra, essa mata ciliar está na margem do rio. Então, eu queria que vocês observassem também o ipê, essa planta, essa árvore rosinha que tem aí. É uma árvore muito característica do local, as pessoas encontram muitas delas. Quando chega na época de floração, todas elas entram nesse período de floração. Então, é muito frequente observar esses ipês. É uma planta muito específica, muito vista nesse bioma. Então, eu quero que vocês lembrem de vegetação florestal, mata ciliar e vegetação aquática. Todos esses são muito frequentes no bioma. A vegetação aquática é extremamente presente, né, por causa da inundação. E a mata ciliar é muito importante. Vocês podem observar que tem uma diversidade de vegetação muito grande, tem uma diversidade de espécies, de características, de situações, de locais. Existe uma diversidade muito grande de flora. Quanto à fauna, eu dividi um pouquinho para vocês sobre em questão de fauna aérea, fauna aquática e fauna terrestre, mas eu queria pontuar algumas coisas com vocês. A primeira é a fauna aérea, obviamente. Na primeira imagem a gente tem um carcará, na segunda um arara azul, que inclusive está ameaçada de extinção. Na terceira um tuiuiu. Esse tuiuiu, ele é considerado um símbolo do Pantanal. Ele é muito, muito característico de lá. E a última imagem de um tucano. Aqui seria a vegetação terrestre. Na primeira imagem é uma anta, na segunda é uma família de capivaras e na última uma onça pintada ou jaguar. Vocês podem encontrar da mesma forma, tanto faz, chamar de jaguar ou de onça pintada. Eu queria pontuar nesse slide uma coisa. Apesar de eu ter colocado aqui como fauna terrestre, vocês podem observar, inclusive, que a capivara está molhada. Por quê? Tanto a capivara quanto a onça, elas têm essa habilidade, essa capacidade de entrar na água, de passar algum tempo na água. A onça, geralmente, ela entra na água ou para caçar, para dar o bote em alguma presa, ou para atravessar um rio, numa situação dessa. Então, ela pode ficar um tempo curto, claro, submersa, assim como as capivaras também podem ser encontradas na água. Inclusive, é uma forma de fuga delas. E aqui seria a fauna aquática,
que vocês podem observar que a gente tem o jacaré o jacaré do Pantanal. A segunda imagem é uma ariranha, a terceira é uma piranha e a última é uma sucuri. Vocês podem observar, inclusive, que tanto o jacaré quanto a sucuri estão em terra firme. E a ariranha também, está fora da água. Então, apesar de eu ter colocado eles aqui como uma fauna aquática, eles também têm a capacidade de ficar no ambiente terrestre. Da mesma forma que os outros do slide anterior tinham a capacidade de entrar na água, esses têm a capacidade de ficar na terra. Então, eles meio que dividem um pouco esse ambiente. Eu quis separar aqui só para ficar mais didático, mais fácil de entender. Então, esse jacaré, eu queria pontuar outra coisa para vocês, que é o jacaré do Pantanal, ele é muito presente. A população de jacaré do Pantanal é muito grande. Ele é responsável por predar ariranha, por exemplo. Existem relações ecológicas aqui, porque o jacaré pode predar ariranha, em algumas situações a sucuri pode predar um jacaré. Então, existem muitas relações ecológicas aqui de cadeia alimentar, que a gente começou a conversar um pouquinho sobre isso enquanto a gente estava na escola ainda. A gente, inclusive, fez uma dinâmica. Então, aqui a gente pode observar alguns predadores e algumas presas, dependendo da situação. Dependendo se é um filhote, por exemplo. Eu queria que vocês lembrassem um pouco disso também. Quanto à conservação, esse bioma, eu falei para vocês que ele é pequeno comparado com os outros. E ele é pouco degradado, ele é pouco destruído, graças também aos seus momentos de enchente. Por quê? Como eu falei para vocês, esses momentos de enchente fazem com que nem toda plantação se adapte. Então, não tem muito essa situação de desmatamento muito grande para fazer uma área de vegetação, de plantação. Uma área de plantação econômica de uma cultura. Por exemplo, a cana-de-açúcar. Só um exemplo. Então, não tem muito isso porque nem toda planta se adapta a esse momento de enchente e esse momento de seca. Eu falei para vocês no bioma de Amazônia, na aula de Amazônia, que as plantas que passam por esses momentos de cheia e de seca, elas têm algumas adaptações, lembra do estado de dormência, para passar por esse momento de cheia e de seca. Então, nem toda planta tem esse mecanismo. Por isso que não é viável esse bioma ser usado como plantação, por exemplo. Quanto à atividade pecuária, existe atividade pecuária sim, mas ela é mais frequente em regiões vizinhas, em regiões adjacentes. Além disso, por ser um bioma preservado, muitas espécies ameaçadas, como o tuiuiu, que é o da imagem, que eu inclusive mostrei no outro slide, ele encontra-se em grandes populações. O tuiuiu, ele não é endêmico, ele não é específico desse bioma, então ele existe em outros locais. Mas como esse bioma é muito preservado, a população de tuiuiu nesse bioma é muito grande, comparada com a população dele em outros biomas, por exemplo. Então essa conservação do bioma acaba ajudando também as espécies de fauna. Um exemplo disso é o tuiuiu. Eu coloquei aqui por fim uma frase que eu peguei no site do Ministério do Meio Ambiente sobre a degradação desse bioma. Aqui ele diz que, de acordo com o Programa de Monitoramento dos Biomas Brasileiros por Satélite, realizado com imagens de satélite em 2019, o bioma do Pantanal mantém 83,7% de sua cobertura vegetal nativa. Nós ainda temos 83,07% da nossa cobertura vegetal nativa, original. Então, o resto é o que a gente já tem degradado, mas a gente tem um pouco mais de 80% do que a gente tinha no começo, o que a gente tem de nativo, de original. Na próxima aula a gente vai dar outro bioma já, até terminar o nosso módulo. Vão fazendo anotações, pesquisando vídeos no YouTube. Vocês podem abrir o site do Ministério do Meio Ambiente. Se tiverem dúvidas, mandem. Eu estou à disposição.